Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico de teologia na disciplina de missiologia. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto super importante, conforme você está vendo aí na tela: os meios de comunicação como ferramenta evangelística. Nós vamos descobrir como a tecnologia, essa maravilha, pode nos ajudar a levar a mensagem do Evangelho a lugares que nunca imaginaríamos. Fique com a gente até o final, porque hoje essa aula pode transformar a sua maneira de evangelizar. Nós no outro vídeo já falamos sobre a questão de utilizar as ferramentas, as mídias sociais como ferramenta de evangelismo. E aqui nós viemos detalhar um pouquinho mais ainda sobre os meios de comunicação como ferramenta de evangelismo. Então vamos lá, mudando para o próximo slide aqui. Primeira coisa, deixa eu contextualizar para você um pouquinho sobre o avanço dos meios de comunicação. E é claro, você provavelmente já deve ter ouvido falar que as coisas não começaram assim com um celular de altíssima tecnologia que qualquer criança tem hoje na mão. Não. As coisas começaram lá muito antigamente, eram sinais de fumaça, era pombo correio, né? Era código Morse, né? E aí você já parou como hoje, nos nossos dias, como a tecnologia mudou as nossas vidas? E hoje com a internet, com os celulares, nós podemos estar conectados com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Nós podemos, por exemplo, pagar contas, fazer compras, podemos estudar e podemos inclusive até trabalhar. Não tem o pessoal que faz home office? Então nós podemos até trabalhar sem sair de casa. Tem os empreendedores digitais também, né? Vai ser um assunto para um outro momento. E toda essa tecnologia revolucionou a forma como nós vivemos e também como nós fazemos evangelização, ou pelo menos deveria ter revolucionado. Porque nós já falamos em outros vídeos que enquanto as seitas estão utilizando mira telescópica, que nós falamos no outro vídeo também, que as seitas estão por aí utilizando inclusive anúncios pagos para evangelizar. Muitas vezes a igreja não se presta nem para transmitir o culto através da página da igreja. Como é que nós vamos querer ter resultado se não usamos as ferramentas que Deus nos concedeu? Então, todo esse avanço tecnológico, o mínimo teria que ter impactado a forma como nós fazemos a evangelização. Eu creio que você com certeza deve se lembrar do que está escrito lá em Daniel, né, no livro do profeta Daniel, no capítulo 12, versículo 4, que fala que a ciência se multiplicará. Quase que saiu errado aqui. A ciência se multiplicará. Pois é, hoje nós estamos vivendo exatamente isso. E as igrejas, elas também precisam se adaptar a essas mudanças, revisando as suas estratégias e também os seus métodos, né, de evangelização e missões. Nós não podemos ficar parados no tempo, ficar aguardando, né, que as coisas aconteçam. Não, nós precisamos ser protagonistas, precisamos fazer a nossa parte. E claro, eu sempre gosto de lembrar, quando eu estou falando sobre a questão da comunicação, que há vários anos atrás, o pessoal inclusive condenava quem tinha rádio em casa. Você ter rádio em casa era como se fosse um pecado mortal. Na igreja onde nós congregávamos, tinha uma ata que um irmão da igreja foi excluído porque ele tinha um rádio em casa. E depois, e não faz muito tempo, tem lugares aqui do nosso Brasil que se a pessoa tivesse uma televisão em casa, a pessoa seria excluída, porque se considerava que era pecado. Mas nós precisamos entender, e aí é o próximo ponto que nós vamos observar, que os meios de comunicação, eles estão dentro do plano de Deus. E acompanhe comigo esse raciocínio aqui, que é formidável, isso que nós vamos ver aqui. Olha só, a Bíblia já nos dava muitas pistas sobre a importância
importância dos meios de comunicação nos últimos tempos. E aí você já está vendo as referências bíblicas, né? Em Apocalipse capítulo 11, versículo 8 a 10, por exemplo, fala das duas testemunhas que estariam mortas em Jerusalém, e essas duas testemunhas seriam vistas por todos os moradores da terra ao mesmo tempo. E isso é como se fosse uma espécie de uma transmissão de TV. E hoje, através dos celulares, transmissão em tempo real, isso é totalmente possível. E ainda em Apocalipse 1 e 7, fala-nos que na segunda vinda de Jesus, todo olho o verá, e inclusive os judeus. E isso, há alguns anos atrás, parecia impossível, né? Mas com a tecnologia hoje, tecnologia existente hoje, isso é totalmente possível. Você lembra quando Michael Jackson morreu? Em pelo menos 2 horas o mundo todo sabia. A queda das Torres Gêmeas, lá em 2001, 11 de setembro de 2001, o mundo todo soube em poucas horas. E de lá para cá, quanto que não avançou? Quanto que a tecnologia não se desenvolveu, não melhorou? E olha só, então com a tecnologia é totalmente possível, né, todo olho ver a segunda volta de Jesus. E mesmo que não tivesse nenhuma explicação para que todo olho visse, nós vemos lá no Salmo 147, versos 4 e 5, que fala que o poder, nos fala que o poder de Deus ele é infinito. Olha só que fantástico! A Bíblia já nos preparava para os meios de comunicação. Sem contar que nos profetas a Bíblia fala, o profeta recebeu uma ordem assim: escreve essas palavras numa tábua para que até aquele que passar correndo a possa ler. Muita gente dizia que eram os outdoors, mas hoje quando você vai lá na Times Square, lá nos Estados Unidos, você vê outdoor, e são aqueles luminosos, né? Então olha só, de certa forma não está aparecendo aqui esse texto, mas a Bíblia já nos preparava para os meios de comunicação moderna. E olha só, e ainda, se há alguns anos atrás, pelo menos 3 ou 4 anos atrás, nós tínhamos dificuldade de conexão em alguns lugares do mundo, hoje com a Starlink, literalmente em qualquer canto do mundo, você consegue se conectar à internet em internet de altíssima qualidade. Mas isso a Bíblia já nos alertava. Próximo tópico, a Bíblia falava sobre os meios de comunicação, mas nós precisamos utilizar os meios de comunicação para fazer a obra de Deus. E olha só, Deus ele deu sabedoria para os homens, para que eles desenvolvessem, criassem tecnologias incríveis para que a gente pudesse usar para o seu reino. O próprio apóstolo Paulo já dizia: fez-me de tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E hoje, nos nossos dias, nós temos à disposição ferramentas como redes sociais, aplicativos de mensagens e muito mais que permitem que o Evangelho chegue a milhões de pessoas ao mesmo tempo. O Salmo 147:15 fala: falando da palavra de Deus, a sua palavra corre velozmente. Imagina, você está com o celular, você manda uma mensagem para a pessoa que está lá na Europa, que está lá no Japão. Em instantes, você manda um versículo, um texto bíblico, em instantes essa mensagem chega lá, quase que instantaneamente. Então nós precisamos aproveitar essas oportunidades para falar de Jesus. Então os meios de comunicação, eles precisam ser utilizados para falarmos de Jesus. Precisamos utilizar essas maravilhas tecnológicas que Deus disponibilizou para os seus filhos. Vamos pensar um pouquinho sobre a quantidade imensa de pessoas que hoje estão conectadas nas redes sociais. É muita gente, é praticamente metade, quase a metade do mundo está em algumas redes sociais.
Existem vídeos que alcançaram bilhões de visualizações. Olha só, por exemplo, aí, ó, o Facebook, hoje ele conta com quase 3 bilhões, 2,96 bilhões de usuários ativos mensais. O YouTube, 2,56 bilhões de usuários ativos. O WhatsApp, bilhões de pessoas, mais de 2 bilhões e 240 milhões de pessoas utiliza todos os meses. O Instagram, 2 bilhões de pessoas utilizam todos os meses. O TikTok, que está crescendo rapidamente, né, mais de 1 bilhão de usuários ativos mensais. O WeChat, que normalmente é bastante utilizado na China e em alguns outros países. Aqui no Brasil é utilizado muito o WhatsApp, né? O WeChat tem mais de 1 bilhão de usuários ativos mensais. E tem um Messenger também, que é o comunicador, que uma época estava dentro do Facebook, depois foi desmembrado, mas ainda continua, assim como o WhatsApp e o Instagram, sendo da Meta, né? Então o Messenger tem 1 bilhão de usuários ativos mensais. E aqui a gente não está falando ainda também do Telegram, não estamos falando aí do Kawaii e de outras redes sociais que tem milhões de pessoas. Agora imagina você produzir um vídeo evangelístico e compartilhar para esses bilhões de pessoas que estão procurando qualquer coisa. As pessoas têm dentro do seu coração um vazio que só pode ser preenchido por Deus. Agora imagina você e o Evangelho, no nosso curso de missões e evangelismo nós falamos sobre isso. O Evangelho, ele é um faminto dizendo a outro faminto onde encontrou pão. Por ocasião da multiplicação dos pães e peixes, nós vemos alguns personagens extremamente importantes lá naquela história. Nós vemos discípulos sem visão. Eles estavam querendo mandar o povo embora para que eles fossem comprar alimento nas cidades. Nós vimos um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Nós vemos também multidões com fome. Dentre esses bilhões que estão conectados, existem bilhões de pessoas que estão com fome e com sede de ouvir a palavra de Deus. Então tinha discípulos sem visão, tinha alguém que tinha algo que poderia fazer a diferença na vida de outras pessoas, e esse alguém pode ser você, com a sua música, com o seu livro, com o seu testemunho, com a sua poesia, com um quadro que você pode escrever, com um quadro que você pode desenhar, melhor dizendo, com um livro que você pode escrever. O pouco que você tem, se você colocar nas mãos de Deus, pode fazer uma extrema diferença. E por fim nós temos alguém que pode operar milagres. E aqui nós estamos contextualizando na passagem lá da multiplicação dos pães e peixes, que é Jesus. Então experimente colocar o pouco que você tem nas mãos de Deus para, através das redes sociais, você alcançar outras vidas. Nós temos enfatizado muito que nós precisamos produzir conteúdo de qualidade, conteúdo relevante, conteúdo que cative, que capte a atenção das pessoas. Então, se você tem essa habilidade de criar conteúdo, você pode ver que o nosso vídeo ele tem algumas falhas. Às vezes o som está bom, às vezes a câmera está ruim, às vezes está cortando a imagem, mas nós estamos fazendo. E o nosso conteúdo ele tem sido relevante. De todas as semanas, milhares de pessoas têm sido alcançadas pelo nosso conteúdo. Nós não estamos esperando aqui fazer o conteúdo perfeito, não. Nós estamos fazendo o melhor que nós podemos com o que nós temos. Se a gente fosse esperar ter o melhor computador, ter o melhor microfone, essa câmera que eu tenho aqui mesmo, fazem uns 5 anos que eu tenho ela. Comprei ela em 2019, então já fazem praticamente 5 anos que nós temos. Naquela época ela já era uma câmera meio fraquinha, mas eu estou utilizando. Então, quem sabe você tem um telefone de última qualidade, um iPhone, esses S aí, que é tanto telefone novo que eu já nem sei mais o nome aí, um Motorola, sei lá qualquer. Utilize essa ferramenta que Deus colocou nas suas mãos. Quem sabe por que você não lê um salmo por dia? Por que você não lê um provérbio por dia? Por que você não canta
Canta, uma selfie mesmo cantando e manda nos grupos, cria um canal no YouTube, Facebook, TikTok, Instagram e evangeliza outras pessoas. Nós podemos utilizar esse poder maravilhoso que as redes sociais possuem. Então, finalizando, nós temos muita gente conectada. Muita gente mesmo conectada, muita gente mesmo, bilhões e bilhões. Imagina o potencial que nós temos para compartilhar a mensagem de Jesus com todas essas pessoas. E as redes sociais e os comunicadores são verdadeiras ferramentas de evangelização em massa. E aí aqui, ao apresentar a rádio, TV, redes sociais, nós não estamos dizendo que não precisa mais fazer cruzada evangelística. Não estamos dizendo mais que não precisa mais ter culto. Não estamos dizendo mais que não precisa evangelizar, fazer evangelismo pessoal, fazer discipulado. Não. Precisamos utilizar todas as ferramentas que Deus colocou à disposição da igreja. Porque quando a igreja não usa, é o reino de Deus que perde. Então, concluindo aqui esse nosso vídeo, que já está ficando também longo, é um tema que me empolga muito, mas eu tenho certeza de que Deus deve ter falado ao seu coração com essas reflexões que nós apresentamos aqui. Os meios de comunicação modernos, eles são um presente de Deus que nós precisamos, não apenas podemos, nós devemos usar com sabedoria para expandir o reino de Deus. Nós temos a oportunidade, a responsabilidade de usar essas ferramentas para alcançar milhões de pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Nós não podemos deixar essa oportunidade passar. Já existem países, por exemplo, que já está proibido você vender Bíblias online. Já está proibido você compartilhar textos bíblicos online. Então aproveite enquanto é tempo. E aí, por favor, não perca mais tempo, comece hoje mesmo a usar as redes sociais e também os comunicadores. E aí estamos falando de Telegram, o WhatsApp, o WeChat, para evangelizar. Compartilhe a mensagem do Evangelho, envolva a sua comunidade, faça parte dessa revolução digital para o reino de Deus. E só concluindo, ainda isso eu não posso me esquecer, por exemplo, tem pessoas que ficam só reclamando nos grupos, só falando mal deste ou daquele, deste governo, daquele governo, desse político, daquele político. Experimente dedicar ou direcionar essa energia que você utilizaria para defender o seu político preferido. Experimente usar esse tempo e essa energia para falar de Jesus. E se você quer aprender mais sobre como utilizar essas ferramentas que nós apresentamos aqui de forma eficaz, inscreva-se no nosso canal, fique atento aos conteúdos que nós temos postado aqui e, por favor, fique de olho nas próximas aulas. Nós estamos vivendo um tempo de grandes oportunidades para fazermos missões como nunca antes. Vamos aproveitar e vamos fazer a diferença. Até o próximo vídeo, no santo nome de Jesus.